Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de ciências, capítulo 13, parte 2. Pegue o livro de vocês e acompanhe aí na página 64. Vamos lá? Então, na aula passada a gente estudou um pouquinho sobre os planetas. Foi isso? O tamanho, a em relação ao Sol, em relação a outras estrelas. E agora nós vamos dar continuidade, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre planetas e também sobre estrelas, a constelação, lua. Vamos acompanhar. Você sabia que alguns planetas recebem os mesmos nomes de deuses gregos e romanos? Pois é o que a gente vai ver agora nessa aula. Por exemplo, Mercúrio. O nome do planeta Mercúrio foi dado em homenagem a um deus no qual os antigos romanos acreditavam. Mercúrio era o deus mensageiro que se movia rapidamente porque tinham asas nos pés, como a gente vê aqui na imagem. Os gregos chamavam esse mesmo deus de Hermes. Tá? Vênus. Vênus tem o mesmo nome da deusa romana da beleza e do amor. Já para os gregos, ela era conhecida como Afrodite. Marte. Por ter uma superfície avermelhada, o planeta Marte pode ser visualizado no céu com essa tonalidade, ou na cor laranja. Seu nome se refere ao deus da guerra para os romanos, também conhecido como Ares na crença grega. Aqui está ele. Júpiter. Júpiter é o maior de todos os planetas do sistema solar e seu nome foi dado em homenagem ao deus mais poderoso, segundo os romanos, né? Também conhecido como Zeus para os gregos. Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar e tem o maior conjunto de anéis. Isso mesmo, não é só Saturno que tem esses anéisinhos aqui ao redor dele, não. Outros planetas também têm. Só que Saturno, ele tem o maior conjunto de anéis em volta dele, né? Seu nome vem do deus romano do tempo. Muitos também dizem que é o deus da morte, né? E que na crença grega é chamado de Cronos. Urano, como vocês podem ver, também tem anéis, não tanto como Saturno, né? Urano é o deus grego do universo, né? Conhecido na crença romana como céu, tá? Então, para os gregos era o universo e para os romanos é o deus do céu, tá? Netuno é o deus dos mares para os romanos, também chamado de Poseidon na Grécia, né? Na crença grega, que o deus dos mares. Acredito que a maioria desses deuses, aí, principalmente os meninos, já tinha conhecimento sobre eles em alguns desenhos, filmes, não é isso? Então, já que aqui encerra sobre os planetas. Isso aqui foi só um complemento da aula parte 1, tá? Umas curiosidades a mais sobre o nome dos planetas, de como surgiu. E agora vamos dar início, né? Falar um pouco sobre as estrelas, as constelações. Vamos lá? Constelações. Imagine que você está no campo, distante de toda a luminosidade da cidade, e observando um céu bem estrelado. Então, você escolhe uma estrela para ser só sua e vê que à medida que as horas vão passando, não só ela, mas todas as outras estrelas parecem caminhar no céu estrelado, né? Aí você observa caminhar para o mesmo lado. Parece que está todo mundo indo numa direção só, não é isso? No dia seguinte, você observa novamente esse mesmo céu estrelado e tenta achar a sua estrela. No meio daquela quantidade enorme de pontos brilhantes, você não consegue mais encontrá-la. Desde a antiguidade, muitas civilizações inventaram um modo de encontrar estrelas no céu. E qual foi a forma? Agrupá-las formando figuras, né? Então, as áreas
Deixa eu pegar o marca-texto. Pegue o marca-texto de vocês e marque aí no livro de vocês. As áreas do céu onde podemos encontrar conjuntos de estrelas e de outros astros são chamados de constelação. Então, aqui nós temos a definição de constelação. Vamos grifar, todo mundo está grifando. Então, deixa eu só completar. Então é isso, gente. Constelação são as áreas do céu onde podemos encontrar conjuntos de estrelas e de outros astros, certo? A maior parte das constelações que conhecemos hoje tem por base as constelações dos gregos antigos. Para cada constelação, eles associavam uma história, quase sempre ligada a uma de suas crenças. Não é muito difícil achar no céu 3 estrelas que juntas costumam ser chamadas de 3 Marias. Para os gregos antigos, elas faziam parte de um agrupamento maior de estrelas, chamado de Órion. É esse agrupamento aqui, olha só. Na crença grega, Órion era um caçador, gigante, que após a sua morte foi colocado nas estrelas por Zeus. Então, aqui nós encontramos as 3 Marias, faz parte do cinturão, a cintura aqui de Órion. Então, veja que as 3 Marias é uma constelação que faz parte de outra bem maior, certo? Outra constelação fácil de ser encontrada no Brasil, aqui no Brasil, é o Cruzeiro do Sul. Ela foi muito importante para que as pessoas se localizassem quando não tinha outros meios de localização disponíveis. 4 estrelas brilhantes formam uma cruz. Por isso, esse agrupamento leva o nome de Cruzeiro do Sul. Uma quinta estrela, também muito brilhante, é chamada de intrometida, por não se encaixar na figura da cruz. Olha só, a gente acha facilmente aqui no Brasil. Essa quinta intrometida fica bem aqui, ó, pertinho da cruz, certo? E agora nós vamos ver um pouquinho das diferenças entre estrelas e planetas, Estudamos os planetas, vimos as estrelas, constelações, e agora a gente vai ter uma ideia de como diferenciar estrelas e planetas no céu, tá? Se observarmos o céu durante vários dias, no mesmo horário, vemos que as estrelas parecem se mover juntas na mesma direção. Mas existem alguns pontos brilhantes que não se movem da mesma maneira que as estrelas, parecendo passear no céu em outros sentidos. Os gregos chamaram esses pontos brilhantes de planetas. Atualmente, as diferenças entre estrelas e planetas são conhecidas. Estrelas emitem luz própria, sendo astros luminosos. Já os planetas são astros iluminados pelas estrelas, ou seja, não emitem luz própria. Além disso, os planetas se movem em torno de uma estrela e são sempre muito menores do que ela. Em nosso sistema solar, por exemplo, os 8 planetas se movem ao redor do Sol, que é a estrela do nosso sistema, não é o Sol? Então, os 8 planetas se movem ao redor dele. O ponto brilhante que você vê no céu logo quando o Sol está se pondo ou logo antes dele nascer, não é a estrela, e sim o planeta Vênus. Aqui, Então, a gente consegue ver ao entardecer, quando o Sol está se pondo, e ao amanhecer, A gente consegue ver o planeta Vênus. Agora, vamos para a fase da Lua, as fases que a Lua possui. Vimos aí, as diferenças entre estrelas e planetas. As estrelas têm luz própria, os planetas não. As planetas giram em um sentido, parecem caminhar em um sentido, enquanto os planetas parecem outro, giram em outro sentido, enfim.
Vimos aí algumas diferenças entre eles. E agora nós vamos falar um pouco sobre a Lua, as fases que ela apresenta. Lua bem redonda, lua pela metade, lua fina, feito a ponta de uma unha, lua sumida, lua durante o dia. Quantas formas a lua parece ter, não é mesmo? Antes de a gente iniciar todo esse assunto, eu quero que vocês façam aí a atividade da página 69, que diz assim: no espaço abaixo, faça desenhos para mostrar as formas da lua que você já observou no céu. Eu não respondi isso aqui, tá, gente? Aqui é pessoal. Eu quero no Meet, vocês vão me mostrar aí o desenho de vocês, tá? Vocês vão desenhar a lua nas formas que você já viu ela no céu. Depois, vocês vão responder o seguinte: o que acontece com a lua para que ela fique ora de um jeito, ora de outro? Então, vocês vão levantar hipóteses sobre isso, tá? Porque a lua tem dia que ela aparece toda, tem dia que parece que sumiu a metade. O que é que acontece? O que é que vocês acham que acontece? O porquê? Então, façam aí a atividade e já, na hora do Meet, daqui a pouco, a gente vai comentar sobre a opinião de vocês, ok? Vamos continuando. A lua, gente, ela está lá no céu, sempre inteira, mesmo quando vendo somente um pedaço dela. Isso acontece porque somente uma parte da lua está sendo iluminada pelo Sol. Lembra que a gente estudou movimento de rotação, que a parte que é iluminada pelo Sol, que a Terra gira em torno dela mesma, e a parte iluminada pelo Sol é o dia, e a parte que a luz do Sol não alcança é noite? Lembra? Acontece a mesma coisa com a Lua. Quando a luz do Sol chega à Lua, a parte que é iluminada a gente vê aqui da Terra. Já a parte que não está sendo iluminada pelo Sol fica escura, então a gente não consegue ver. Mas a Lua sempre está lá, linda, inteirinha, maravilhosa, certo? Observe com atenção a iluminação da Lua na figura abaixo. No caso da figura aqui em cima, né? Nesta imagem, o pôr do Sol, nessa imagem do pôr do Sol, que é aqui, o Sol se põe, né? O Sol já está abaixo do horizonte, né? E ilumina mais a parte da Lua que está voltada para ele. Então, veja que a parte que está voltada para o Sol é iluminada. Então, a gente consegue ver, não é isso? A parte da Lua que está voltada para cima não é vista porque não está recebendo essa luz, que é essa partezinha aqui. Logo, nenhum pedaço da Lua sumiu não, tá, gente? Ela está lá no céu, bem redonda, bem linda, tá? Então, vamos entender um pouco mais essas fases. Ao longo de aproximadamente 29 dias, a Lua realiza um giro completo em torno da Terra. Lembra? A Terra gira em torno dela mesma, o movimento de rotação, dia e noite. A Terra girando em torno do Sol, movimento de translação, dura um ano. E a Lua, girando em torno da Terra, dura aí aproximadamente 29 dias. E por isso, o modo como a Lua vai sendo iluminada muda. Ao fazer o movimento ao redor da Terra, a luz do Sol vai refletindo nela, e a fazer esse movimento, o modo como a gente vê ela aqui da Terra vai mudando, tá? Fazendo com que ela pareça ter seu formato modificado, crescendo e depois diminuindo, tá? Esse movimento gera o que chamamos de fases da Lua. As 4 fases da Lua são Lua cheia, Lua nova, Lua minguante e Lua crescente. Vamos aprofundar mais um pouquinho. Lua cheia. Linda, gente, eu sou fã da Lua. Linda, linda, linda. Então, a Lua cheia é uma das fases da Lua, quando a sua totalidade, quando ela é toda refletida na Terra, é chamada de Lua cheia. Isso ocorre quando a Lua completa um movimento de 180 graus após a Lua nova. Assim, seu disco lunar totalmente iluminado é visível à noite, pois ela se opõe ao Sol em relação à Terra, tá?
Então, aí ela consegue aparecer em sua totalidade. Já a lua minguante, ou quarto minguante, tá? Também é uma das fases da lua e ocorre quando o ângulo Terra, Lua, Sol é aproximadamente reto. Terra, Lua e Sol, tá? Fica aproximadamente reto. De modo que vemos apenas cerca da metade do disco lunar. No período em que a parte iluminada está diminuindo progressivamente, então parece que aquela começou a sumir, né? E a gente só consegue ver essa parte aqui. Temos também a lua nova. Olha ela. Veja que a lua está aqui, mas a gente só consegue ver isso aqui, ó, um risco. Lua nova se refere à fase da lua que se encontra entre a Terra e o Sol, estando, portanto, em conjunção com o Sol, se observado a partir da Terra, tá? Então, nessa altura, a face não iluminada da Lua está virada quase diretamente para a Terra, de modo que não é possível ver a olho nu. Então, lembra que a gente faz, hoje não tem Lua. A Lua está lá todos os dias. Só que às vezes não é possível ver, depende da fase dela, tá? Lua crescente ocorre quando o ângulo Terra, Lua e Sol é aproximadamente reto. Veja que é o contrário, né, do que vimos na lua minguante. E de modo que vemos apenas cerca da metade do disco lunar no período em que a parte iluminada está em crescimento. Veja que o quarto minguante, a parte iluminada está diminuindo. Já na lua crescente, a parte iluminada está aumentando, está em crescimento. Então, vemos isso aqui, ó, da lua, tá certo? Então, a aula termina por aqui. Qualquer dúvida, volta um pouquinho no vídeo ou anote para a gente tirar as dúvidas pelo Meet. Então, eu deixo aí atividades da página 68 a 71 para vocês realizarem. Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.